ouvintes do Agora Pode, especial Entreter. No episódio de hoje, o assunto é cinema. O nosso convidado tem levado o audiovisual de Mato Grosso para o mundo. Ele é roteirista, cineasta, premiado em festivais nacionais e até internacionais. Seja muito bem-vindo, Bruno Bini. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer. Bruno, e vem cá, vamos começar pelo começo, né? Conta pra gente sobre sua trajetória no cinema, como foi esse início, de onde veio essa vontade, como foi tudo isso aí? Eu acho que eu sempre tive envolto pelo cinema, entendeu? Sempre assisti muitos filmes, lembro da minha primeira memória no cinema, foi no Cine Teatro, assistindo Garoto do Futuro. Nossa. Filme antigo com Michael J. Fox. E, assim, sempre tive os filmes como uma paixão, uma coisa que eu sempre gostava muito. Quando fui crescendo, não que essa vontade tivesse lá, sabe, o tempo todo de produzir, porque para mim isso era uma coisa muito distante, sabe? Você é daqui de Cuiabá mesmo? Sou daqui de Cuiabá. Me tornar um produtor ou diretor e tal, era algo que não estava no meu radar durante boa parte da minha vida. Eu era um espectador, um consumidor, né, de audiovisual. E eu acho que um momento de virada, algo que quebrou um pouco isso e trouxe essa ideia, sabe, de, pô, será que eu posso fazer isso? Foi estar presente no Festival de Cinema. Eu entrei na faculdade, fui fazer publicidade e fui fazer um estágio no Festival de Cinema, aqui em Cuiabá, e percebi que o cinema era feito por pessoas reais, sabe? Era feito de pessoas reais, comuns, como a gente, são trabalhadores. Pra você. Sabe, eu tava com, sei lá, 17, 18 anos e olhando para o lado e conversando com o Beto Brant, com a Tata Amaral, e para mim, era uma coisa muito distante. Foi importante nesse sentido, de, sabe, de quebrar um pouco essa percepção que eu tinha de algo quase mágico, sabe? Muito, um universo transformou inalcançável. A ficção em realidade. Exatamente. Então, e a partir daí, eu comecei a experimentar dentro da universidade, a produzir vídeos, fui trabalhar em agência, antes ficava na parte de roteiro, depois comecei a dirigir, comecei a ir mais para o set, a experimentar. A publicidade foi um grande laboratório para mim, para entender a dinâmica do set. Né? Você vai treinando, né? E, enfim, em 2001 eu realizei meu primeiro curta, que foi resultado de um vídeo que eu fiz, que foi premiado, e o prêmio era algumas latas de negativo, 35mm, a gente rodava em negativo ainda. E realizei meu primeiro curta chamado Baseado em Fatos Reais. A partir daí, eu não parei mais. Vim na luta, né? Porque é uma luta produzir cinema. Sim. Tô com 7 curtas e agora os 5 Tipos de Medo é o meu segundo longa-metragem. Segundo longa. E ao longo de sua carreira, você coleciona mais de 50 prêmios, né? Qual que é a importância disso para você? Os prêmios são importantes porque eles servem como um parâmetro, sabe, é um indicativo de qualidade. Então, eu fico... É um reconhecimento, obviamente, entendeu? E é interessante porque cada prêmio, ele pode reconhecer fatores diferentes de um mesmo filme. Um prêmio para fotografia, um prêmio para atuação, um prêmio para direção de arte, ou para direção ou roteiro. Então, os prêmios vão conversando com você de alguma forma, sabe? E norteando, te dando retorno sobre o que você está produzindo, entendeu? Os prêmios são um feedback. Para mim, essa é a maior importância, entendeu? De poder, sabe, entender se a história está funcionando ou não, se essa história tem, sabe, um prêmio de júri popular, um prêmio do público, por exemplo, está me dizendo se esse filme funciona com o público ou funciona mais com a crítica. Então, os prêmios, eles servem como um indicativo, guia, né, um guia, um indicador de qualidade, mas para mim, enquanto realizador, eles servem também como
uma ajuda, sabe, de parametrizar o trabalho que eu tenho feito. Ele me ajuda a buscar a melhoria sempre, sabe? Sim. Evoluir enquanto realizador. Legal. E como foi a construção do Longa Loop e como foi trabalhar, né, com grandes nomes, né, como a Globo Filmes e o ator Bruno Galhaço? Eu acho que o Loop é um exemplo de projeto e de filme, sabe, que começou modesto, começou com uma ideia, era um curta. Na verdade, eu fui programado com um curta-metragem meu chamado S2, e lá eu conheci duas produtoras que acabaram se tornando produtoras do Loop. A ideia era transformar o S2 em longa-metragem, a gente teve dificuldade para levantar o recurso. Aí eu falei, olha, eu tenho esse projeto aqui, e mandei para uma das produtoras. Ela falou, esse roteiro é incrível. Você levou Eu falei, tá de bobeira aqui. E aí eu mandei. E deu certo. Aí ela falou, deixa eu tentar um negócio aqui. O que ela fez? Ela mandou para Globo Filmes. E aí eles têm uma seleção interna, eles têm uma curadoria interna. Após essa curadoria, vai para uma espécie de conselho de realizadores. No caso, quem estava nesse conselho eram 3 diretores, Cacá Diegues, José Alvarenga Júnior e o Fernando Meirelles. Eles escolheram o filme como uma possível coprodução da Globo Filmes. Aí a Globo Filmes entrou em contato, queremos participar do filme. Então o que aconteceu é que abriu uma possibilidade para a entrada de um recurso a mais. O filme cresceu um pouquinho de tamanho, financeiramente falando. Sim. E a gente teve a presença, a partir daí, do Fernando Meirelles como consultor criativo, supervisor artístico do filme. Isso abriu muitas portas. Sim. Logo depois veio o Bruno Galhaço, também por um acaso, um conhecido meu do Rio de Janeiro, tinha uma relação com a pessoa da agência dele, aí conheceu o roteiro, falou, cara, por que você não tenta o Bruno? Eu estava na busca de um protagonista, eu achava que talvez tivesse, sabe, uma certa dificuldade. Não, ele adorou o roteiro, abraçou o roteiro, quis fazer parte, e as coisas foram, sabe, acontecendo, se abrindo, você fomos acredita buscando. Que produzir filmes é isso? Vão acontecendo? Contatos? Olha, e aí? Eu falando assim parece que é uma coisa fácil, mas está longe disso. Eu imagino que é difícil. Sabe, o Loop a gente levou 7 anos para tirar do papel até o produto final. Nossa. Então, da primeira versão do roteiro, 6 anos. Os 5 tipos de medo foi mais. Nossa. Aí a gente vai falar sobre isso, eu imagino. Sim. Mas o Loop, ele é um exemplo de como uma história interessante, uma história forte, ajuda a trazer gente para o projeto, entendeu? Então, para mim é fundamental pensar muito no roteiro. Eu acho que o sucesso de um filme, sabe, o êxito dele começa na história, começa no roteiro, começa na narrativa. Então, o Loop foi acontecendo assim. Foi um filme que a gente trabalhou com um orçamento enxuto, era bem mais enxuto, era um filme menor, mas a gente trabalhou com um orçamento enxuto e ele performou bem. Ele foi o primeiro filme de Mato Grosso a ser selecionado para o Festival de Brasília. Primeiro filme de longa-metragem, né? Curtas já tinham ido para o festival. E eu lembro quando o Bruno esteve aqui, nossa, todo mundo ficou doido tirando foto. Movimenta, né? Isso movimenta, sim. Então, e ele teve uma carreira interessante em outros festivais também, foi premiado e fez sucesso. Sim. E sobre histórias, né, igual você falou, como que você pensa nessas histórias para criar um filme? São vivências suas? Você pega vivências de outras pessoas que você conhece? Como que funciona isso? De alguma forma, eu acho que enquanto realizador, enquanto artista, a minha realidade, ela acaba, sabe, transbordando, né, para o papel. Então, eu não faço isso de uma maneira consciente, mas quando eu vejo, tem muita coisa minha ali, sabe? Sim. Acho que é natural.
Os Cinco Tipos de Medo talvez seja o filme em que consigo identificar um pouco disso, mas tem também um olhar bastante diverso do meu próprio universo, entendeu? Uhum. Mas o que me atrai nas histórias assim, eu acho que existem momentos, assim, eu tenho, sabe, se puder falar que eu tenho uma carreira já, em vários momentos eu tentei experimentar muito com os curtas. Eu fiz thriller, comédia romântica, filme de ação. Vários gêneros. Vários gêneros. Mas eu sou atraído por um cinema que é um cinema que conversa, que busca conversar de uma forma mais ampla com o público. Um cinema que algumas pessoas falam é um cinema comercial. Eu busco contar histórias que eu acho que vão interessar o maior número de pessoas. Que tem uma conexão, né? O Loop a gente tratava de um drama particular, uma questão particular e individual do protagonista, numa narrativa bastante focada, sabe, no drama de um cara. Os Cinco Tipos de Medo, ele é bastante plural, entendeu? Primeiro, ele trata de violência urbana, que é um tema relevante socialmente hoje no Brasil, é um dos temas prioritários, né, quando se fala de políticas públicas necessárias no Brasil, que precisam de uma atenção. E ele tem a característica de ser um filme com multiprotagonistas, são 5 protagonistas. E cada um desses tem a sua própria história, a sua própria narrativa, então são filmes completamente diversos um do outro. O Loop tem alguma coisa de fantástico, é um filme de ficção científica que tem viagem no tempo, e Os Cinco Tipos de Medo é um filme completamente calcado na realidade, inclusive inspirado por fatos reais. Muito legal. E em maio, né, você participou do Machado Filme em Cannes. Como foi essa experiência? Em uma palavra, incrível. Entendeu? Cannes é, durante o festival, o epicentro do cinema, do audiovisual mundial. Tá todo mundo lá, ou todo mundo quer estar lá, porque para além dos filmes, e aí falando um pouco mais do marché, um pouco menos do festival, o que vai acontecer no cinema mundial está no marché do filme, entendeu? As pessoas estão conversando sobre os projetos que elas querem realizar, sobre parcerias que estão buscando. Então a gente foi muito com esse olhar, entendeu? A gente levou os 5 Tipos de Medo, mostramos os 5 Tipos de Medo. A gente está com outro projeto em captação que chama Três Tempos. Eu estou com outro em desenvolvimento, que é o Antes que a Música Pare, e estou como produtor de outros 2 filmes de um diretor chamado Fábio Baldo, que é muito talentoso também. Então a gente levou esses 5 projetos para realizar reuniões e encontros e falar sobre eles e buscar viabilizar. Então, foi interessante, a gente já está tendo resultados. Isso que eu perguntei, algum deles já tem perspectivas? Já, é porque a gente está no final de algumas negociações com seios internacionais e possíveis coprodutores para o próximo projeto. E aí, assinando, a gente divulga, né? Mas assim, esse contato, né, com esse pessoal de fora, como foi isso? Incrível, assim? Incrível, assim, eu como diretor, eu sempre busquei uma parceria que me aliviasse e me deixasse focar só na questão artística, entendeu? Mas eu estou entendendo que cada vez mais isso é algo que não é que eu não vou conseguir, mas é que está presente e está interagindo e está participando dos mercados e está falando sobre o filme, trocando experiências, é fundamental para que o filme se viabilize. As pessoas querem falar com quem está pensando. Dá a cara a tapa, né? Sim, e é isso, mostrar quem você é, de onde veio. As pessoas querem saber quem é que vai realizar esse filme, entendeu? Imagina que você é um investidor internacional, o roteiro é legal, a história é legal, mas quem é que vai fazer? O que ele já fez? Deixa eu conversar com esse cara. Então, precisa, sabe? A presença é algo que não tem como não acontecer, entendeu? Então, tá presente nos festivais,
estar presente em mercados é fundamental. Tanto que o Loop e, posteriormente, os 5 Tipos de Medo são filmes que aconteceram porque eu tive no mercado lá 10 anos, no mercado não, no festival, 10 anos lá em Gramado, onde conheci essas pessoas. Então, muito legal. É o momento de criar oportunidade, você precisa estar pronto. Sim, o filme, na verdade, não é só realmente ali gravar, mas tem toda uma apresentação, né? Você em coletiva de imprensa, você nessas premiações, apresentar os atores, isso influencia muito, né? Influencia muito na vida, assim, não é só realizar o filme e achar que ele vai acontecer por si só. O filme tem uma vida que é própria dele a partir do momento que você entrega ele para o mundo, entendeu? Seja num festival, seja num lançamento em cinemas, o filme acontece mesmo quando ele encontra as pessoas. E aí o filme começa a tomar uma vida própria. Tem gente que vai assistir o seu filme e vai entender uma outra coisa, vai criar significados até diversos do que você inicialmente pensou. E pensando nesses momentos de encontro com o público, o filme não pode estar sozinho. Ele precisa ser amparado por quem realizou ele, pelo diretor, pelo elenco, pelos produtores, e por uma ação que é estratégica de divulgação, sabe? De venda dele. Sim. Então tem um esforço para criar. Sabe, hoje em dia, você está falando de comunicação, né? Nas redes sociais, na mídia tradicional, entendeu? De criar uma presença, de despertar o interesse, sabe, das pessoas com relação ao filme. E a gente está falando de cinema brasileiro, sabe, que não é fácil, isso não acontece de uma maneira mágica, entendeu? A gente precisa lutar muito mais do que os grandes filmes que vêm, sabe, que vêm dos Estados Unidos. Por exemplo, os filmes americanos que chegam aqui, já chegam fazendo muito barulho, com um elenco que é super conhecido, né, que as pessoas têm interesse. Então, geralmente, né? a nossa luta, a gente precisa lutar 3, 4, 5 vezes mais. Verdade. Claro que, né, foi um filme um pouco, assim... Como era um filme bem popular, a Flávia Alessandra esteve aqui, né, com o Otaviano Costa. Você vê que eles mesmo sendo atores, né, globais, precisam estar aqui, fizeram coletiva com a imprensa, faz parte, né? Faz parte. A gente vai para Gramado e já estamos organizando, sabe, a gente tem a sessão... no dia da sessão do filme, tem uma série de entrevistas, no dia seguinte tem coletiva, e logo depois tem que atender os veículos, entendeu? Então, rede social, que acaba com a rede gente. Social, nossa, né? Sim. É um trabalhão. Trabalho, né? E agora a gente vai falar, né, voltar a falar sobre os 5 tipos de medo. Como surgiu essa ideia e o que te motivou a contar essa história? Alguns anos atrás, eu vi uma matéria sobre uma comunidade, sobre um bairro aqui em Cuiabá, que se reuniu para levantar um recurso, para contratar um advogado e tirar um traficante da cadeia. Por quê? Porque ele que garantia a segurança do bairro, sabe? Ele protegia o bairro dos criminosos, dos bandidos de outros bairros. E eu achei aquilo, sabe... Diferente. Diferente, era uma inversão total sabe, de atribuições, né? Assim, então, talvez sabe, apontando realmente uma questão de uma ausência de Estado, aonde uma comunidade precisa achar meios de sobreviver ao crime, entendeu? Sim. Mesmo que seja contratando um criminoso. Contratando não, mesmo que seja... sabe, ajudando o criminoso a sair da cadeia, porque quando ele foi preso, os bandidos do bairro vizinho acabaram. E eu realizei um filme, já um curta-metragem, o 3 Tipos de Medo. Foi um filme que foi para alguns festivais, foi premiado, contando parte dessa história. E nos últimos anos eu fui desenvolvendo esse universo, trazendo outras questões para dentro dessa história, para tratar justamente de 2 coisas fundamentais. O tema da violência urbana, né? Como eu falei, é uma coisa
é algo sobre o qual a gente precisa debruçar o nosso olhar, a gente precisa falar sobre isso. E a outra questão, que é o que me atrai muito enquanto contador de histórias, é o encontro de pessoas, sabe? As pessoas que esbarram na gente durante a nossa vida e que talvez de uma maneira breve acabam tendo uma importância grande, acabam de alguma forma impactando, né? Mudando o rumo, influenciando a nossa própria jornada, entendeu? Então, o 5 Tipos de Medo fala muito sobre isso, de pessoas cujas histórias acabam se entrelaçando, sabe? Cada vez mais. E o filme tem uma narrativa que é não linear. A gente assiste a história do ponto de vista de uma pessoa, depois a gente vê pelo ponto de vista de outra, e depois a gente vai entendendo como elas acabam justamente se misturando de uma maneira muito intensa. Legal. E como foi, né, gravar esse filme inteiramente aqui em Cuiabá e trabalhar com esse elenco, né, potente, com nomes como Bela Campos, Xamã, Bárbara Collen, como foi isso? Olha, a composição desse elenco foi feita de uma maneira muito cuidadosa. A gente teve um produtor de elenco, que é o Alonso Zerbinato, ele é de São Paulo. Ele fez uma varredura, assim, sabe, nas agências de elenco, sabe, levantou muitos nomes e a gente foi conversando e entendendo, sabe, que na composição desse elenco, aí eu pensei na Bela, aí se chamar essa pessoa, essa aqui, tal, o impacto que esse elenco teria antes da história começar, na própria história. Entendeu? Então, entendendo de que forma esses artistas, esses atores e atrizes se relacionavam com o personagem que já existia, entendeu? Então, eu acho que é uma decisão e é um processo tão sutil, tão delicado, sabe? O processo de escolha. E eu acredito que a gente teve muita sorte. A gente teve conversas e reuniões com cada um dos atores e atrizes do filme. E, enfim, quando eu olhei para o lado, eu estava cercado de talentos gigantescos que eu admiro, sabe? E que eu acabei adorando trabalhar, entendeu? Porque cada pessoa já é um universo, né? Então, você traz os artistas, eles têm a intensidade deles e a preparação foi fundamental, sabe? Os ensaios e até para entender o perfil de cada um desses atores e atrizes, entendeu? Porque cada um tem um processo diferente, cada um tem um tempo diferente, cada um tem uma intensidade diferente. Então, a forma como você interage com cada um deles acaba sendo única, entendeu? E específica, e cada um tinha um desafio diferente. Cada um deles tinha um arco narrativo bem estabelecido e cada um tratando de questões específicas. Foi uma experiência, artisticamente falando, para mim, bastante enriquecedora. E foi incrível ver esses caras brilhando e hoje vendo o filme pronto, entendeu? Eu tô muito feliz com o resultado que a gente conseguiu alcançar. Massa. E vem cá, né, a Bela Campos, né, como protagonista aí da novela Vale Tudo, dando show na novela. Você acredita que isso, ela sendo uma boa atriz e numa novela das 9, que tem muita audiência, pode puxar ainda mais atenção para os 5 Tipos de Medo? Olha, acredito que sim. Isso não foi algo planejado, né? Bela foi ela escalada... não sabia, sim, foi algo que aconteceu. A Bela foi escalada depois do filme. Sim. E ela me fez uma chamada de vídeo muito fofa e tal, e falando, e super feliz, e eu fiquei muito feliz por ela também. É lógico que é uma vitrine que atrai muitos olhares, entendeu? Para ela, sabe? E o fato dela estar no filme, isso transborda para o filme também.
E é interessante enquanto realizador. Eu quero que o maior número de pessoas assista ao filme. Então, longe de mim... Né? Não importa por que você quis assistir, mas que você assistiu esse filme. Sim, mas eu tenho certeza que a história vai ser uma história que vai interessar as pessoas. Legal. E o filme será o primeiro longa de Mato Grosso na Mostra Competitiva de Gramado, né? Como que tá a expectativa aí? Tá chegando já, né? Como que tá indo? Qual que é a importância? A minha expectativa, ela tá muito próxima de ser cumprida, entendeu? A seleção para Gramado, ela é muito... Como eu digo, é uma peneira muito grande, entendeu? Foram 6 filmes, não foram? 6 filmes selecionados de um universo de mais de 140. Nossa, é muito. Então, se você for fazer conta, é 0,4%, sabe? Sim. Um pouco menos de 0,5%. Uhum. É uma seleção muito difícil. Então, eu já tô bastante feliz com o que está acontecendo. Uhum. E tô com as expectativas dentro de um espectro, assim, sabe, de tranquilidade com o que está acontecendo. Eu acho que tô indo para mostrar o filme e espero muito que as pessoas gostem dele. Vai gostar, sim. E você acha que o audiovisual de Mato Grossense está vivendo um momento de virada? O que você acha aí do mercado nosso de audiovisual? Eu acho que o audiovisual brasileiro está num ótimo momento, entendeu? E isso acaba transbordando, chegando até as regiões, sabe, do Brasil, que até algum tempo atrás não eram tão vistas pela gestão pública da cultura, sabe, no Brasil. Existem centros de produção cultural no Brasil, sabe? São Paulo, Rio, alguns lugares do Nordeste também, mas falando de cinema, São Paulo e Rio sempre foram e ainda são os grandes mercados brasileiros. Uma política pública que foi implementada nos últimos anos começou a mudar isso. Começou a enxergar mais as outras regiões. Hoje, os editais de fomento ao audiovisual têm cotas, sabe, para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para a região Sul também tem uma outra cota específica. Por quê? Isso é a compreensão de que existem histórias em todas as regiões, existem talentos, existem artistas competentes, entendeu? Existe apuro técnico espalhados pelo Brasil. Então, é inteligente da parte dos gestores de cultura estaduais, dos gestores de cultura regionais e nacionais, entender isso e investir cada vez mais. E isso tem a ver com o que Mato Grosso está conseguindo alcançar hoje. É graças a isso, é graças a esse olhar sensível, sabe, do poder público, mas também graças ao talento dos profissionais que investem e que lutam pelo audiovisual matogrossense. Tem muito filme sendo produzido, tem filmes alcançando bons resultados e, assim, eu acho que a gente não está perto ainda do que a gente tem potencial para alcançar. Sim. É preciso que isso continue, que os investimentos sejam consolidados e que os talentos sigam tendo oportunidade de realizar. Aí sim, a gente vai estar cada vez melhor. Aí vai ser sucesso, gente. A gente tem muita gente boa aqui. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. De nada, gente. Por enquanto é isso. Para mais informações é só você continuar acessando o Entreter e também ficar ligado nas nossas redes sociais. Até mais.